Roberto entrou no restaurante de mãos dadas com Júlia, sentindo aquele orgulho inflado de quem sabe que está no topo. O salão era um espetáculo de luxo. Lustres de cristal pendurados no teto, mesas impecavelmente arrumadas, garçons vestidos de preto e branco circulando com precisão quase coreografada. A música ambiente era suave, discreta, e o aroma dos pratos sofisticados pairava no ar como uma promessa de prazer absoluto. Júlia, deslumbrante num vestido justo e brilhoso, segurava o celular na mão como se fosse uma extensão do próprio corpo, tirando selfies, filmando os detalhes do ambiente, garantindo que cada momento fosse devidamente registrado para seu exército de seguidores. "Amor, olha essa taça de cristal!" Ela exclamou, ajustando a câmera para capturar a luz perfeita. "Isso aqui é outro nível." Roberto sorriu, satisfeito. Gostava da maneira como Júlia se encaixava na sua nova vida. Ela era linda, sempre bem vestida, sempre preocupada com a aparência. E, acima de tudo, sabia como fazer um homem como ele se sentir desejado. O casamento com Camila havia sido diferente. Com Camila, ele construiu tudo, do zero. No início, havia amor, cumplicidade, mas com o tempo, tudo se tornou morno. Ele queria mais, queria brilho, queria o frescor da juventude, queria alguém como Júlia. "Escolha um vinho para nós, amor," Júlia disse, entregando o cardápio a ele sem desviar os olhos do telefone. Roberto pegou a carta de vinhos e, com um gesto automático, ergueu os olhos para chamar um garçom. Foi quando o choque atravessou seu peito como um soco. A bandeja trêmula, a camisa branca impecável com o pequeno logo bordado no peito, os cabelos presos num coque simples. Camila estava ali. Por um instante, Roberto pensou que estivesse alucinando. Sua ex-esposa, a mulher com quem dividira tantos anos, agora estava trabalhando como garçonete? O tempo parou. Seu coração batia tão forte que ele mal podia ouvir a música ambiente. Ele nunca imaginou vê-la assim. Camila sempre fora uma mulher refinada, uma parceira inteligente e forte, alguém que por anos esteve ao seu lado construindo um império. E agora ela estava ali, equilibrando pratos, caminhando entre mesas como se fosse apenas mais uma funcionária anônima de um restaurante de luxo que, ironicamente, ele costumava frequentar. Júlia, alheia ao drama silencioso, continuava filmando stories para o Instagram. "E hoje é dia de jantar romântico", disse sorrindo para a câmera. "Meu amor sempre me traz para os melhores lugares." Camila percebeu o olhar congelado de Roberto. Seu rosto endureceu por um breve momento, mas logo ela respirou fundo e caminhou na direção deles. "Boa noite, senhores. O que desejam pedir?" A voz dela era firme, sem tremor. Não havia súplica nem constrangimento. Apenas um tom profissional e impessoal. Mas seus olhos... seus olhos diziam tudo. Roberto abriu a boca, mas nada saiu. Júlia franziu a testa, finalmente percebendo a estranheza no ar. "Amor?" Ela olhou de Roberto para Camila, confusa. "Você conhece essa garçonete?" Camila sorriu de leve, um sorriso que misturava ironia e uma pontada de dor. "Eu sou a ex-esposa dele." O ar ao redor da mesa pareceu gelar. O sangue sumiu do rosto de Roberto. Júlia arregalou os olhos. O burburinho do restaurante, até então discreto, pareceu amplificar. Alguns clientes mais próximos começaram a olhar com curiosidade, farejando o drama como quem espera um escândalo prestes a acontecer. Por um momento, ninguém disse nada. Então, um flash explodiu na mente de Roberto. O tempo voltou, trazendo lembranças como uma avalanche. Ele e Camila rindo na sala vazia do primeiro apartamento que alugaram juntos, os jantares improvisados com vinho barato, as promessas de que quando tudo desse certo, eles viveriam o luxo que sempre sonharam. Ele lembrou do dia em que olhou para Júlia pela primeira vez e sentiu um fogo diferente. Um fogo que o fez pensar que talvez, apenas talvez, ele merecesse algo novo, algo mais jovem,
mais excitante. Lembrou da noite em que ele e Camila assinaram os papéis do divórcio. Ela não chorou, nem implorou. Apenas olhou para ele com uma expressão indescritível, algo entre decepção e um estranho alívio. Agora, vendo-a ali, servindo mesas, ele sentiu um gosto amargo na boca. Camila não esperou resposta. Apenas ergueu a caneta, anotando o pedido no bloquinho. "Vou lhes dar mais alguns minutos", disse, antes de se afastar. Roberto continuou imóvel. Júlia, sem entender a complexidade do momento, bufou. "Isso é ridículo! Como assim sua ex-mulher trabalha aqui?" Mas Roberto não conseguia responder. Seu coração ainda estava tentando se acostumar com a visão de Camila desaparecendo entre as mesas, carregando sua bandeja com um orgulho silencioso. Roberto entrou no restaurante de mãos dadas com Júlia, sentindo aquele orgulho inflado de quem sabe que está no topo. O salão era um espetáculo de luxo. Lustres de cristal pendurados no teto, mesas impecavelmente arrumadas, garçons vestidos de preto e branco circulando com precisão quase coreografada. A música ambiente era suave, discreta, e o aroma dos pratos sofisticados pairava no ar como uma promessa de prazer absoluto. Júlia, deslumbrante num vestido justo e brilhoso, segurava o celular na mão como se fosse uma extensão do próprio corpo, tirando selfies, filmando os detalhes do ambiente, garantindo que cada momento fosse devidamente registrado para seu exército de seguidores. "Amor, olha essa taça de cristal!" ela exclamou, ajustando a câmera para capturar a luz perfeita. "Isso aqui é outro nível." Roberto sorriu, satisfeito. Gostava da maneira como Júlia se encaixava na sua nova vida. Ela era linda, sempre bem vestida, sempre preocupada com a aparência, e, acima de tudo, sabia como fazer um homem como ele se sentir desejado. O casamento com Camila havia sido diferente. Com Camila, ele construiu tudo, do zero. No início, havia amor, cumplicidade, mas com o tempo, tudo se tornou morno. Ele queria mais, queria brilho, queria o frescor da juventude, queria alguém como Júlia. "Escolha um vinho para nós, amor", Júlia disse, entregando o cardápio a ele sem desviar os olhos do telefone. Roberto pegou a carta de vinhos e, com um gesto automático, ergueu os olhos para chamar um garçom. Foi quando o choque atravessou seu peito como um soco. A bandeja trêmula, a camisa branca impecável com o pequeno logo bordado no peito, os cabelos presos num coque simples. Camila estava ali. Por um instante, Roberto pensou que estivesse alucinando. Sua ex-esposa, a mulher com quem dividira tantos anos, agora estava trabalhando como garçonete? O tempo parou. Seu coração batia tão forte que ele mal podia ouvir a música ambiente. Ele nunca imaginou vê-la assim. Camila sempre fora uma mulher refinada, uma parceira inteligente e forte, alguém que por anos esteve ao seu lado construindo um império. E agora ela estava ali, equilibrando pratos, caminhando entre mesas como se fosse apenas mais uma funcionária anônima de um restaurante de luxo que, ironicamente, ele costumava frequentar. Júlia, alheia ao drama silencioso, continuava filmando stories para o Instagram. "E hoje é dia de jantar romântico", disse sorrindo para a câmera. "Meu amor sempre me traz para os melhores lugares." Camila percebeu o olhar congelado de Roberto. Seu rosto endureceu por um breve momento, mas logo ela respirou fundo e caminhou na direção deles. "Boa noite, senhores. O que desejam pedir?" A voz dela era firme, sem tremor. Não havia súplica nem constrangimento. Apenas um tom profissional e impessoal. Mas seus olhos... seus olhos diziam tudo. Roberto abriu a boca, mas nada saiu. Júlia franziu a testa, finalmente percebendo a estranheza no ar. "Amor?" Ela olhou de Roberto para Camila, confusa. "Você conhece essa garçonete?" Camila sorriu de leve, um sorriso que misturava ironia e uma pontada de dor. "Eu sou a ex-esposa dele."
O ar ao redor da mesa pareceu gelar. O sangue sumiu do rosto de Roberto. Júlia arregalou os olhos. O burburinho do restaurante, até então discreto, pareceu amplificar. Alguns clientes mais próximos começaram a olhar com curiosidade, farejando o drama como quem espera um escândalo prestes a acontecer. Por um momento, ninguém disse nada. Então, um flash explodiu na mente de Roberto. O tempo voltou, trazendo lembranças como uma avalanche. Ele e Camila rindo na sala vazia do primeiro apartamento que alugaram juntos, os jantares improvisados com vinho barato, as promessas de que quando tudo desse certo, eles viveriam o luxo que sempre sonharam. Ele lembrou do dia em que olhou para Júlia pela primeira vez e sentiu um fogo diferente. Um fogo que o fez pensar que talvez, apenas talvez, ele merecesse algo novo, algo mais jovem, mais excitante. Lembrou da noite em que ele e Camila assinaram os papéis do divórcio. Ela não chorou, nem implorou. Apenas olhou para ele com uma expressão indescritível, algo entre decepção e um estranho alívio. Agora, vendo-a ali, servindo mesas, ele sentiu um gosto amargo na boca. Camila não esperou resposta. Apenas ergueu a caneta, anotando o pedido no bloquinho. "Vou lhes dar mais alguns minutos", disse, antes de se afastar. Roberto continuou imóvel. Júlia, sem entender a complexidade do momento, bufou. "Isso é ridículo! Como assim sua ex-mulher trabalha aqui?" Mas Roberto não conseguia responder. Seu coração ainda estava tentando se acostumar com a visão de Camila desaparecendo entre as mesas, carregando sua bandeja com um orgulho silencioso. A memória o puxou de volta no tempo, como uma correnteza forte e inevitável. Eles eram jovens e sonhadores, sem dinheiro, mas cheios de promessas. Camila, recém-formada em administração, sempre acreditou no potencial de Roberto. Ela trabalhava de dia e estudava à noite, ajudando-o com os primeiros negócios imobiliários, fazendo contas, organizando reuniões, segurando as pontas quando os tempos eram difíceis. Era ela quem acalmava Roberto quando os clientes desistiam na última hora, quando as contas atrasavam, quando ele achava que nada daria certo. Ela sacrificou a própria carreira para ser sua parceira. E quando o sucesso chegou, quando as cifras começaram a crescer, Roberto mudou. Ele começou a viajar mais, frequentar lugares onde o brilho e o luxo eram os verdadeiros protagonistas. Foi nessa época que conheceu Júlia. Jovem, linda, deslumbrante. O fascínio pelo novo tomou conta dele como um veneno doce. No começo, eram apenas flertes inofensivos, um jogo de vaidade. Mas logo se tornou mais. Camila começou a notar as ausências, as desculpas vazias, os olhares desviados. O casamento deles, antes sólido como uma rocha, foi se desintegrando lentamente, até que, um dia, ele confessou tudo. O divórcio foi rápido e cruel. Camila não quis nada dele, nenhuma casa, nenhum carro, nenhum centavo. Apenas assinou os papéis e desapareceu da vida dele. E agora, ali estava ela, de pé, vestindo um uniforme de garçonete, segurando uma bandeja como se segurasse o próprio destino nas mãos. "Isso é ridículo", Júlia riu, balançando a cabeça. "Eu não consigo acreditar. Você deixou um homem como o Roberto escapar para acabar aqui, servindo mesa? Que desperdício!" Camila olhou diretamente nos olhos de Júlia. Não havia raiva nem ressentimento, apenas uma calma cortante. "Você acha que perder Roberto foi um desperdício?" O ar entre elas ficou elétrico. Roberto sentiu um nó se formar no estômago. "Pelo menos agora ele tem uma mulher de verdade ao lado dele", Júlia continuou, sorrindo falsamente. "Uma mulher que sabe o que significa ser desejável." A risada discreta que Camila soltou foi pior do que qualquer insulto. "Você acha mesmo que ter alguém como o Roberto é um prêmio?" Roberto abriu a boca para reagir, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz masculina interrompeu a discussão. "Camila, está tudo bem?" Todos se viraram para ver quem falava. Era um homem elegante,
com terno impecável e um olhar afiado. Daniel. Um empresário de sucesso, cliente fiel do restaurante e, para a surpresa de Roberto, alguém que parecia conhecer Camila muito bem. O desconforto cresceu como um incêndio descontrolado dentro de Roberto. Daniel ignorou completamente a presença de Júlia e Roberto. Seus olhos estavam fixos apenas em Camila, com um olhar preocupado e ao mesmo tempo admirado. "Está tudo ótimo, Daniel", Camila respondeu, com um meio sorriso. Mas Daniel não parecia convencido. Ele então se virou para Roberto, avaliando-o com um olhar frio, como se estivesse analisando um homem que já não tinha mais valor. "Você é Roberto, certo?" Roberto assentiu, sem saber exatamente o que esperar. "Sabe, Roberto", Daniel disse calmamente, cruzando os braços. "Algumas pessoas acham que sucesso é medido pelo dinheiro que tem no banco, mas eu aprendi que sucesso, de verdade, é nunca perder alguém como Camila." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto sentiu o golpe, um golpe seco e direto. Ele olhou para Camila, procurando algo, qualquer coisa que o fizesse sentir que ainda havia um pedaço dela que pertencia a ele. Mas tudo o que encontrou foi uma mulher que não precisava mais dele. Roberto sentia o peito apertar enquanto observava Daniel e Camila interagirem. O jeito como ele a olhava, com respeito e admiração, fazia seu estômago revirar. Havia algo ali, um entendimento silencioso entre os dois que o incomodava profundamente. Camila, por outro lado, parecia à vontade. Enquanto Roberto tentava processar o que estava acontecendo, ela continuava ali, ereta, tranquila, sem pressa. Ele se perguntou quantas vezes, desde que se separaram, ela deve ter fantasiado com esse momento. O momento em que ele a veria assim e entenderia tudo que perdeu. Roberto sempre se orgulhou de ser um homem de sucesso. Sempre acreditou que, com dinheiro, poderia ter tudo o que quisesse. Mas agora, pela primeira vez, sentia que não tinha nada. O silêncio entre os três foi interrompido pela voz segura de Daniel. "Camila, espero que não se importe, mas eu estava pensando... Seu turno acaba em breve, não é?" Ela assentiu, um sorriso discreto nos lábios. "Sim, daqui a meia hora." "Ótimo. Que tal jantar comigo? Eu conheço um lugar tranquilo, onde podemos conversar sem interrupções indesejadas." A indireta era óbvia. Daniel nem sequer olhou para Roberto. Ele era irrelevante agora. Roberto sentiu o sangue esquentar. Seus punhos se fecharam sob a mesa. "Ela está trabalhando", ele disse, um pouco mais alto do que pretendia. Camila arqueou uma sobrancelha. "Sim, Roberto, estou trabalhando." A ênfase na palavra era um lembrete cruel do que ele a fez passar. Do fato de que, enquanto ele desfrutava de jantares caros com sua nova namorada, ela recomeçava do zero, sem lamentações, sem pedir ajuda. Ele não suportava aquilo, não suportava a ideia de que ela estava melhor sem ele. "Você não precisa disso", ele soltou finalmente, deixando escapar um pouco do orgulho ferido. Camila o encarou por um segundo, tentando entender o que ele queria dizer. "Não preciso do quê?" "Disso, desse trabalho, desses..." Ele fez um gesto vago, tentando disfarçar o desconforto. "Desse esforço desnecessário." Ela soltou um riso seco, balançando a cabeça. "Ah, entendi. Você acha que eu deveria ter pedido uma pensão generosa, um apartamento confortável e continuar minha vida sem precisar levantar um dedo, como fazem algumas mulheres que passaram por um divórcio com um milionário." "Não foi isso que eu quis dizer", ele rebateu rapidamente. "Foi exatamente isso que você quis dizer." Júlia, que até então observava a troca com um olhar entediado, riu baixinho. "Meu Deus, que orgulho idiota! Aceita logo, mulher. Ele está literalmente te oferecendo dinheiro. Ou você prefere continuar aqui, servindo comida para gente que pode pagar um jantar que custa o seu salário inteiro?" Camila voltou-se para Júlia, e o sorriso dela se alargou, mas seus olhos estavam frios. "Prefiro ganhar o meu. Obrigada." Júlia revirou os olhos, impaciente. "Que seja."
Roberto sentiu o golpe mais forte do que esperava. Camila não precisava mais dele. Ele percebeu ali, naquele momento, que tudo que um dia construíram juntos tinha acabado para sempre. Então, Camila, Daniel retomou com um sorriso tranquilo. Te espero lá fora daqui a meia hora? Estarei lá. Ela pegou seu bloco de anotações e deu um último olhar para Roberto antes de se afastar, deixando para trás um homem que um dia pensou que jamais seria substituído. Mas naquela noite, sentado ao lado de Júlia e assistindo Camila sair do restaurante com outro homem, Roberto percebeu que dinheiro algum no mundo poderia comprar o que ele havia perdido. Roberto saiu do restaurante pisando firme, o sangue fervendo, a mente uma confusão de raiva e frustração. O nó na garganta apertava, mas ele se recusava a admitir o que realmente sentia. Camila, Daniel. A maneira como ela sorriu para aquele homem como se ele fosse o centro do universo. Aquilo o corroía por dentro. Júlia vinha logo atrás, os saltos estalando contra o chão de mármore da entrada. Que diabos foi aquilo? Ela disparou, cruzando os braços e encarando Roberto. Você mal olhou para mim o jantar inteiro, e quando aquela mulher apareceu, pareceu que o mundo parou para você. Roberto massageou as têmporas, exausto. Júlia, agora não. Agora sim, ela gritou. Se ainda gosta dessa mulher, por que está comigo? O silêncio dele foi a resposta. O rosto de Júlia se contorceu em fúria. Ela pegou o celular, abriu a câmera frontal e começou a gravar. Pois muito bem, meus seguidores, olhem isso! Ela girou a câmera para mostrar Roberto, que se afastava, irritado. O milionário que tanto se gaba de sua vida perfeita está obcecado pela ex-mulher garçonete. Que vergonha, hein? Desliga essa merda, ele rosnou, tentando arrancar o telefone da mão dela. Eu sou ridícula? Eu? Não, ridículo é você. Um homem com todo esse dinheiro e ainda se arrasta por uma mulher que claramente seguiu em frente. Ele não respondeu. Não havia mais nada a dizer. Camila, naquele momento, entrava no carro de Daniel. Roberto a viu de relance pelo reflexo da vitrine do restaurante. Ela jogou os cabelos para trás, riu de algo que Daniel disse e fechou a porta com suavidade. O motor ligou e o carro sumiu na noite. O peito dele apertou de um jeito que ele não conseguia explicar. Nos dias seguintes, tudo desmoronou. As manchetes explodiram. Império de Roberto Viana sob investigação. Empresário acusado de fraude financeira. Os sócios começaram a se afastar. As ações despencaram. O telefone não parava de tocar, mas ele não tinha respostas para nada. Júlia foi a primeira a pular fora. Não sou obrigada a lidar com escândalo, ela disse, esvaziando o closet dele para levar as bolsas e roupas de grife que ele comprou. Boa sorte com sua crise existencial. E então, ele estava sozinho. Sozinho na mansão fria, onde o eco dos próprios passos o lembrava de tudo que havia perdido. Ele poderia ligar para alguém, chamar alguma modelo, alguma mulher deslumbrante para preencher o vazio. Mas o problema era que nenhuma delas era Camila. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida seguia um curso diferente. Camila olhava para Daniel, surpresa, enquanto ele colocava um contrato sobre a mesa. Você sempre teve um talento incrível para negócios. Eu sei que está recomeçando, mas quero que seja minha sócia. Ela piscou, incapaz de acreditar. Sócia? Isso mesmo. Não quero só te ajudar, Camila. Quero construir algo com você, assim como você construiu algo no passado, mas com alguém que não soube te valorizar. O coração dela se aqueceu. Ela pegou a taça de vinho e brindou com ele. Há um novo começo. E em algum lugar da cidade, Roberto bebia sozinho, com a certeza esmagadora de que o destino não perdoa quem joga fora o verdadeiro amor.